o capítulo 6 de Romanos, e em breve, semana que vem, já iremos entrar no capítulo 7 de Romanos. Abra sua Bíblia em Romanos 6. Nós vamos do 17, vamos ler o 18 a 23, mas nós vamos falar do 18 a 23, tá? Abra sua Bíblia em nome de Jesus. Verso 17, verso 18, diz assim: E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo que resultados colhestes, fosse somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Verso 23: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não feche sua Bíblia, deixe sua Bíblia aberta. Amém? Por sua cabeça. Vamos orar. Glorioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nós, após ler a Tua Palavra, Senhor, te pedimos graça e misericórdia para podermos entender e compreender corretamente a Tua Palavra, Senhor. Revela-nos, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Senhor, aos nossos corações, Senhor, meu Pai querido, dá um entendimento. Pai querido, para que possamos nos guiar, Senhor, cada vez mais pela Tua Palavra. Senhor, torna ela cada vez mais eficaz em nossas vidas. É o que te pedimos nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém? Sente-se, irmão, em nome de Jesus. Nós aí dividimos o capítulo 6 de Romanos em 3 partes, né? E essa última parte que Paulo está tratando de como que nós somos libertos do pecado e como que, após ser libertos do pecado, como que nós oferecemos a nossa vida a Deus em santificação. Porque muitas vezes a gente se perde em meio a esse entendimento. O Senhor já me libertou, eu já não sou escravo do pecado, como que eu então posso servir ao Senhor? Quais as coisas que eu devo fazer para servir a Deus? Será que é só vir à igreja sábado, domingo, ou propriamente na quarta-feira? Como que eu sirvo ao Senhor após essa tal libertação? Que uma vez, outra hora, nós éramos condenados, mas o Senhor se fez o que? Maldito em nosso lugar, para nos dar vida e dar vida com abundância, e o que? Nos justificar do pecado. Assim também, como Paulo fala, que na morte nós somos mortos juntos com Cristo, também na sua ressuscitação, nós somos o que? Levantados, uma nova criatura. Sepultados com Cristo, mas o que? Ressurretos também com Cristo. E desde então o que? Experimentando, porque é o imperativo de Deus dizer que nós somos o que? Nova criatura, novo ser, uma nova natureza habita em nós. Após essa nova natureza ter encontrado morada em nossas vidas, como que então eu posso me oferecer a Deus? Como que então eu posso me levar à consagração a esse Deus Santo? Paulo, nesse ponto, nos ensina como que Cristo nos liberta, né? No comecinho do verso 6, ele nos ensina como Cristo nos liberta do pecado e nos demonstra como podemos servir a Ele.
Na primeira parte do capítulo 6, Paulo nos mostra como estávamos ligados a Cristo, tanto na sua morte, quanto que na sua ressuscitação. Quando Cristo morreu, nós também morremos com Ele, junto com Ele, para o pecado. O pecado foi morto, né? E também o que nós levantamos com Ele ao terceiro dia, como uma nova criatura. É por isso em Cristo experimentamos uma vida nova, santa. Na segunda parte do capítulo 6, ele demonstra como Cristo nos molda a essa forma. Qual é a forma que o Cristo nos molda? O Evangelho. O Evangelho, como Paulo demonstra isso, como que ele fosse uma forma, e o Senhor nos coloca nessa forma, nos moldando. E quando nós falamos moldar, é moldar a nossa mente, nosso caráter, o nosso coração. Ele é totalmente moldado. É como se verdadeiramente fôssemos, não, éramos uma outra criatura, tínhamos um outro sentimento. Agora, Cristo que nos molda por esse Evangelho, que diz que é santo, que nos santifica, que nos mostra o caminho correto, nos mostra como que o Senhor sabe de todas as coisas, que o Senhor sempre tem o melhor para nós. Amém? Amém. Cristo nos molda a esta forma, a forma do Evangelho. E agora no finalzinho 6 no finalzinho do capítulo 6, do 17 a 23, ele demonstra como devemos nos consagrar a Deus. Como que a gente pode entregar a nossa vida ao Senhor? Né? Será, como eu falei no comecinho, será que é só vir à igreja? Não. Nós vamos descobrir nessa noite duas características de como que era a nossa vida na consagração ao pecado. Como tínhamos em nossa vida uma certa dedicação quando estávamos o quê? Afastados do Senhor. Como a Bíblia, o próprio Paulo fala, o quê? Quando éramos o quê? Inimigos de Deus. E como que agora, após essa tal libertação, essa tal justificação, como que agora nós devemos nos apresentar ao Senhor? Paulo, ele dá um exemplo no capítulo 6 de escravos. Ele até pede desculpa, né, por levar essa maneira, né, essa forma de dizer, mas ele fala assim: olha, eu não tenho outra maneira de dizer para que vocês possam entender. Então eu vou fazer uma simbologia do que é o escravo. Ele fala que o escravo na época, principalmente naquela época dos romanos, o escravo ele tinha por obrigação servir ao seu senhor inteiramente, em todo o tempo. Ele não tinha o tempo para si. Ele falava assim para o seu senhor: olha, agora eu não posso te atender. Mas pelo contrário, a escravidão era algo que consumia a vida do tal escravo. E Paulo faz essa analogia, essa comparação de quando éramos escravos dessa condição do mundo e agora, libertos do Senhor, servindo a esse Senhor, como a Bíblia fala, que nos dá um jugo, mas esse jugo é leve e suave. E como que nós devemos nos dedicar? Será que é como que nós nos dedicamos hoje em dia, sendo servos do Senhor, com tanto afinco como nos dedicávamos quando estava no mundo? Então Paulo vai fazer essa comparação e, acima de tudo, ele vai nos mostrar como devemos nos chegar a Deus, como devemos nos apresentar diante de Deus. Verso 1. Só mais uma coisinha. Deixa eu passar no verso 19. Tem uma palavra aí, se você pegar a sua Bíblia, sabe sua Bíblia aberta, em nome de Jesus? Então logo nós vamos entrar. Tem uma palavra assim, na segunda parte aí, como alguns dizem, na parte B, no verso 19, diz assim: assim como oferecestes. Eu quero só ensinar uma coisinha para vocês, o que é esse verbo oferecer, porque veja bem,
Está aí, está escrito oferecer na sua Bíblia, na Bíblia de vocês, irmãos? Amado? Oferecer. Por que Paulo usou esse verbo traduzido do grego oferecer? A palavra oferecer está próximo da mão de alguém que possa te alcançar. Então Paulo fala assim, nós devemos nos oferecer a Deus. Quer dizer o quê? Nós devemos estar próximo da mão de Deus. A palavra oferecer, nesse sentido, é isso, Anderson. Próximo da mão de Deus. Onde Deus pode te pegar, Patrícia, e te usar para alguma coisa. Então oferecer-se, estar o quê? Disponível para Deus, pronto a servir a Deus. Vamos ler agora o verso 19. Glória a Deus. Falo como homem. Paulo começa o verso 19 meio que se desculpando, tá? Ele diz assim, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade ofereceis agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. No verso 19 ele começa assim, falo como homem. Por que Paulo fala isso? Ele fala assim, olha, eu não tenho uma outra forma de dizer para vocês o que eu vou acabar de falar. Então eu falo como um de vocês, falo como homem, em linguagem de homem. E esse fala é como se ele tivesse, olha, não tem uma outra forma de dizer isso para vocês, que eu vou falar agora. É meio que dizer, olha, eu vou falar com linguagem que todo mundo entenda. E ele fala assim, olha, verso 19, falo como homem, vírgula, por causa da fraqueza da vossa carne. Quer dizer, por vocês não conseguirem entender de outra maneira, eu vou falar assim, olha. Glória a Deus. Por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Oferecer, como nós falamos, é o que? É entregar. Olha o que ele diz aqui, olha, veja bem, assim como em outro tempo, lá no mundo, escravo do pecado, escravo da condição do pecado, você servia inteiramente ao pecado e se consagrava a ele. Você se dedicava o seu tempo integralmente ao seu prazer, à sua vontade, o seu desejo. E como eu escutava de manhã também, eu posso falar assim, olha, e se alguém falasse para você que você estava ruim, você falava, não, eu estou feliz. E ele fala assim, e continua falando, assim como ofereceste o vosso corpo, quer dizer, assim em outro tempo, antes da conversão, você se oferecia. Antes de Cristo se justificar, você oferecia o seu corpo, a sua alma, o teu espírito, o teu desejo, a tua força, a tua juventude, o teu sono. Você deitava na cama pensando no que iria fazer amanhã. Assim como você ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim como você ofereceu, deu. Olha, vocês entendam aquilo que eu falei. Oferecer é o que? Se doar inteiramente. Olha, irmãos, eu, mesmo sendo filho de crente, servo do Senhor, eu tive meu tempo afastado dos caminhos do Senhor. E a gente se dedicava, né? Dedicava da sexta, João. Às vezes emendava sexta no sábado no domingo. E na segunda-feira ia trabalhar e eu não estava cansado. Dedicava o seu tempo integral. Às vezes nós íamos para alguns lugares e passavam a noite inteira sem se cansar. E hoje às vezes nós vemos para o culto, né? 1 hora ou 40 minutos, ainda chegamos cansados, ou às vezes nem vimos para a casa do Senhor. Porque a gente confunde a liberdade
Quanto mais bebia, mais queria beber. Quanto mais a noite passava, mais queria aumentar. E isso, irmão, não é motivo de alegria. Mas nós nos oferecemos integralmente à condição do pecado. Mas isso é algo que passou, porque nós somos justificados pelo Senhor Jesus Cristo. E ele continua: assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim ofereceis agora. Ele faz essa comparação. Assim como você ofereceu, se consagrou ao pecado, agora, ofereceis agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Oferecei os seus membros. Alguém pode dizer: o que é membro, pastor? É o braço, a mão? Aqui Paulo não fala simplesmente dos membros como mão, perna, braço, cabeça. Mas Paulo fala que esse membro que nós devemos dedicar ao Senhor é tudo que nós temos. O nosso salário, a nossa família, o nosso emprego, o nosso lar, tudo que temos, damos a Ti, Senhor. Isso, como Paulo fala, e essas coisas devem estar próximas do Senhor, para que o Senhor use aquilo que nós temos para a glória dEle. Se oferecer ao Senhor é estar próximo do Senhor, tudo. Às vezes nós queremos oferecer ao Senhor algumas coisas em nossas vidas, algumas outras coisas queremos só para nós. E Paulo fala: olha, quando você estava no mundo, você se dedicava 100%. Agora você vai liberto. Agora você vive a justificação do Senhor. Agora entregue tudo 100% ao Senhor. Entregue tudo 100% a Ele. Deixe que Ele seja próximo para te usar, para alcançar você e usar tudo que você tem para a glória dEle. Isso é se oferecer ao Senhor. Glória a Deus. Agora vossos membros para servirem. Passou até 19, né? Isso. Finalzinho. Assim ofereceis agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Em que? Na sua própria vida. Você quer ser santo? Todos nós queremos colher os benefícios da santificação do Senhor. Mas para nos santificarmos ao Senhor, devemos entregar a Ele tudo o que eu tenho, tudo o que sou, toda a minha vida, todo o meu ser, a minha mente, o meu comportamento, a minha família, meu lar, tudo que eu tenho é teu, Senhor, é teu. Como nós cantávamos: cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Mas para que o Senhor cumpra em nós o querer dele, devemos estar próximo da mão dele para que ele nos use, para que Ele use as nossas vidas. Não se afaste do Senhor por nada. Verso 20. Vamos ver. Porque quando eras escravos do pecado, estavas isentos da relação da justiça. O que quer dizer isso? Quando você estava lá na condição de pecador, você não tinha tempo algum para servir a mais nada. Vocês lembram aquela comparação que Paulo fala do escravo? Quando o homem é escravo dessa condição, ele serve integralmente a essa condição. Eu não preciso dizer aos irmãos, muitos dos irmãos foram chamados pelo Senhor, por Cristo, após uma certa idade, né? Você servia 24 horas por dia essa condição de pecado, e não é algo para se alegrar, mas é algo para se envergonhar. Eu também já fui assim. Nós planejávamos e cumpríamos aquilo que planejávamos. Mas não se engane, irmão, o pecado, ele marca a vida do homem. Ele marca a cada um de nós como um ferro quente com brasa e nos marca. Nós talvez não lembramos dos benefícios do Senhor ontem, mas
daquele pecado que cometemos quando estávamos lá no mundo, e aquilo por vezes vem-nos a lembrança, porque o pecado nos marca, e é verdade, irmão. Quantas vezes olhamos para trás, arrependidos? Tem pessoas que vivem de mágoas dos pecados que cometeram para trás, mas como nós vamos ler, e mesmo assim, no livro de Romanos, Paulo fala assim, devemos esquecer das coisas que ficaram para trás, mas devemos entender que agora vivemos uma nova vida, e aquela força que tínhamos para sermos escravos dessa condição, devemos o quê? Mudar essa condição, para que possamos, com o mesmo afinco, servir ao Senhor, com alegria, com força, sabe? Não como o pastor dizia, um pastor muito velho, antigo, ele dizia assim, não como galinhas da Angola, sempre dizendo que estão fracos, não consigo. Quando antes éramos escravos, éramos por inteiro dele, não tínhamos o que? Obrigação nenhuma. A nossa obrigação estava o quê? Em servir a ele. Não tínhamos obrigação com Deus. E aí vale a pena citar outro aspecto, irmão. Não dá para servir a dois senhores. Não dá, diácono, para servir a um e a outro. A Bíblia fala que quando você serve a um, você serve por inteiro. Quando você serve a outro, você serve também por inteiro. Não existe o que? Metza. Não existe metade. Não dá para servir a um e a outro. Ou você integralmente serve a um, ou você integralmente serve a outro. Vamos para o verso 21. Naquele tempo, que resultado colhestes somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Quer dizer, Paulo faz aquela lembrança, né? Ele faz aquela... A gente tem que fazer uma autoanálise, uma autorreflexão. Paulo nos faz refletir sobre o que colhemos. O que colhemos quando éramos e pertencíamos ao pecado. Nos faz pensar que hoje libertos, olhamos para o passado, mas com vergonha. Olha, quando estávamos lá no mundo, colhemos algumas coisas. Talvez quando estávamos lá, não percebíamos isso. Mas hoje, olhamos para trás, e o que Paulo fala, nos envergonhamos. Nos envergonhamos das coisas que fizemos, das coisas que praticamos. Não devemos olhar para trás, como alguns ainda dizem que vêm testemunhar. Ele fala do seu passado com mais afinco do que propriamente fala do seu presente em Cristo. O pastor Augusto Nicodemus, ele falava uma coisa interessante, como é verdade. Ele falava que não é muito comum em igrejas reformadas abrir oportunidade para pessoas testemunharem, principalmente porque às vezes as pessoas elas vêm testemunhar e elas contam com mais alegria do seu passado do que propriamente no seu presente. Elas dão mais ênfase, Anderson, na condição que elas viviam no mundo do que propriamente agora. Sendo que as coisas que vivemos no mundo, irmão, não são coisas para se vangloriar, mas pelo contrário, para que possamos olhar e ter vergonha. Tem gente que ainda diz assim na igreja, né? Olha, quando eu era no mundo, se fizesse isso comigo agora, não dava outro. Eu quebrava a cara daquele camarada. Mas hoje nós vivemos uma nova vida. Não vivemos mais debaixo dessa condição de escravatura que o pecado nos implicava. Que deveríamos o quê? Cada vez mais afundar. E é engraçado como que o homem que está longe de Deus, ele se afunda em seu pecado, achando que de verdade eles estão vivendo uma felicidade tremenda, mas só que verdadeiramente cada vez mais eles estão o quê? Se afastando de Deus.
né? Esses porém, essas coisas são maravilhosas, né? Mas agora, em relação, como a gente pensa assim, ó, mas agora em relação àquela condição que eu vivia, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Verso 22 se refere a Deus agora, que você já é o liberto. Você não pertence mais à condição de escravo do pecado. Na teologia existem algumas coisas chamadas imperativos de Deus. Deus fala alguma coisa para que você cumpra. Assim, quando ele deu os 10 mandamentos, e agora ele diz, olha, preste muita atenção, no comecinho do verso 2 você vai entender. Agora, porém, esse porém é o imperativo de Deus. Sabe o que é o imperativo de Deus? Ele fala assim, olha, agora você já é liberto. Agora eu vou falar para você como você deve viver. Agora, após a minha libertação, a minha justificação por você, eu vou lhe apresentar a maneira correta que você tem que viver. Assim como o Senhor deu os 10 mandamentos, ele começa assim, e agora? Aí ele fala assim, agora não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Obedeça isso assim, assim, assim. Esses são os imperativos de Deus, aquilo que ele te ordena. Ele diz assim, agora porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Sabe o que é fruto? Tudo que você produz, tudo que você faz deve ser para a glória de Deus. Essa é a maneira correta de você viver. Tudo que você tem é para Ele, e é por Ele, e é para a glória dele. Tudo. Não dá para viver uma vida como uma pizza, metade de calabresa e metade de mussarela. Ou é ou não é? E se Ele manda que você faça, isso é a nossa responsabilidade. O que? Servir ao Senhor, se entregar inteiramente a Ele, se doar, está o que? Ao seu alcance das suas mãos de poder. Glória a Deus. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos. Nós já somos transformados, pertencemos a esta família, aos servos do Senhor, servos de Deus. Tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Isso, irmão, ensina a cada um de nós que a obra redentora do Senhor é completa em nossas vidas. É Ele que vai nos levar para o céu. É Ele que nos garante aqui o que? A vida eterna. Isso quando o Senhor nos diz, Ele diz que agora já vivemos isto. Mas o que? Você tem a sua parte. Você tem o teu dever, se entregar inteiramente ao Senhor, se dedicar à obra do Senhor inteiramente. Alguém pode dizer, pastor, eu vou virar o quê? Como chama aquelas pessoas que vivem dentro de igreja de fornado? Carolas, né? As mulheres são carolas. Não, irmão, isso indica que o seu Senhor é Deus, que você serve a Ele, que tudo que você faz é para servir a Ele, porque você já entende pelo Espírito Santo que você é uma nova criatura, a nova mente de Deus foi colocada em você, assim como Cristo morreu, meu pecado morreu lá também, e agora eu vivo uma nova vida com Cristo. Essa é a forma que nós devemos viver, essa é a forma que devemos nos consagrar ao Senhor, né? Entender que o Senhor tem os seus imperativos para nós. Faça, obedeça, seja. Amém? Verso 22. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, ele faz uma comparação. Eu peguei um comentário breve da Bíblia de Genebra, mas eu vou tentar adaptar a
Paulo aqui faz uma tríplice comparação, contraste, né? Do salário, do pecado e da morte. Veja bem, quando nós estávamos no mundo, servindo a esse Senhor, ele nos dá a paga, o pagamento. E tão certo como nós servimos a Ele, Ele também nos paga, e paga corretamente. E a Bíblia, e Paulo fala aqui, o salário desses que vivem nessa condição é a morte. É a morte. Não tem outra coisa para colher. Aqueles que servem ao pecado. Serviu a esse Senhor, Ele vai te pagar. Ele vai te pagar com a morte. Mas, veja bem, porque o salário do pecado é a morte. Mas, glória a Deus,